Boas, pessoal. Vocês não sabem, eu sou o Rider, também já esteve ligado à parte da emergência médica e hoje vamos falar das doenças e as maleitas dos motociclistas. Para isso eu tive que escrever um script e, portanto, eu estou a lê-lo, de maneira que não vai adiantar grande coisa vocês estarem a pensar que isto está aqui tudo na cabeça, porque não está tudo na cabeça, porque já foram uns anos que eu saí desta área e já me aconteceu a mim, não enquanto motociclista, mas como ciclista, na altura. A doença de que vamos falar tem a ver com as mãos. Chama-se a inflamação do túnel do carpo, ou síndrome do carpo. O que é e como se trata a inflamação do túnel do carpo? A síndrome do túnel do carpo é uma condição médica que ocorre quando o nervo mediano que passa pelo túnel do carpo, ou seja, entre uma passagem estreita que nós temos aqui ao nível do punho, levando a sintomas como dor, formigamento, dormência na mão, na mão, punhos e dedos. O tratamento pode variar dependendo da gravidade dos sintomas. Em casos mais leves, pode-se fazer uso de analgésicos, compressas quentes ou frias e orientações de mudança de postura. Em situações mais graves, pode ser necessária fisioterapia ocupacional, imobilização temporária, como já me aconteceu, e depois já vos conto a história do que é que me aconteceu. Punho até mesmo cirurgia caso outros métodos não resolvam o problema. Portanto, se apresentar sintomas de síndrome do túnel do carpo, é importante consultar o médico para receber um diagnóstico correto e o tratamento completo e o comportamento adequado. É uma situação grave. A situação a síndrome do túnel do carpo em si não é considerada uma condição grave, mas pode ser bastante desconfortável e interferir significativamente nas atividades diárias. Em casos mais graves, em que o tratamento não é realizado adequadamente, a inflamação pode progredir e levar à perda de força e sensibilidade na mão afetada. Por isso é importante procurar um médico para avaliar o grau de gravidade e da condição a recomendar o tratamento mais adequado. Quanto mais cedo for diagnosticada e tratada, maiores são as chances de recuperação completa. Porquê que acontece isto no motociclismo? A síndrome do túnel do carpo é uma condição que pode afetar as pessoas de diferentes faixas etárias por profissões. No motociclismo, a síndrome do túnel do carpo pode ocorrer devido ao uso constante das mãos e punhos durante a condução, especialmente quando as vibrações do guiador aumentam e a pressão muscular e nervosa também aumentam no punho. Adicionalmente, a posição das mãos e punhos durante a pilotagem pode contribuir para o stress e a compressão do nervo mediano, aumentando o risco de lesões e inflamações. Além disso, o ato de segurar o acelerador de forma prolongada, que é aquilo que a gente faz durante muito tempo, e repetitiva, pode piorar a inflamação do túnel do carpo. Motociclistas que passam longas horas na estrada são particularmente suscetíveis a essa condição. Estamos a falar quando a gente faz, por exemplo, uma grande viagem e estamos ali, por exemplo, 2 horas seguidas ou 3 horas com a mão sempre na mesma posição. Imaginem um punho trancado ali a 80% ou 60%, sempre naquela posição. Como há esta contração do punho, o que é que vai acontecer? Estamos a forçar o nervo mediano ou o nervo do carpo. Portanto, é importante que os motociclistas sejam conscientes dos sintomas e que realizem pausas regulares e façam alguma ginástica a nível da mão para prevenirem a inflamação do túnel do carpo, certo? A alteração na moto pode reduzir o síndrome do túnel do carpo. A alteração na moto pode reduzir o risco de síndrome do túnel do carpo nos motociclistas. Uma das maneiras é a instalação de guiadores mais ergonómicos, ou punhos mais ergonómicos, ou neste caso também pode ser por caso de a gente ir muito esticado, colocar uns risers que nos coloquem numa posição um bocadinho mais confortável, ou seja, fazer chegar atrás, em vez de irmos muito deitados, puxar o corpo mais atrás. E sinceramente, o facto de irmos assim, por exemplo, punho trancado nesta posição, aí sim, vai doer, isso durante muito tempo, como eu estava a dizer, vai criar sintomas do síndrome do túnel do carpo. E permitir que os pilotos segurem os manipulos de uma forma com mais firmeza e menos tensão. Ou seja, esta redução, o facto de reduzirmos a distância, aproximá-la mais do nosso corpo, é uma condição que logo à partida já reduz por si só esse problema. A outra alteração importante que pode ajudar
a reduzir a possibilidade do síndrome do túnel do carpo nos motociclistas é ajustar a posição do guiador, que é o que eu já tinha falado. Isso permite um posicionamento mais natural e relaxado, como eu já havia dito, e a pressão e compressão no túnel do carpo. Também é importante, que já tinha acabado de falar, é importante fazer pausas regulares durante períodos de condução longos. Quando a gente, por exemplo, está a fazer uma grande viagem e temos, por exemplo, naquele dia uma tirada de 400 ou 500 km, é para fazer uma paragem regular de hora e meia ou 2 em 2 horas para aliviar o corpo. Até mesmo ao nível das cervicais, mas o nível das cervicais isso vai ficar para um outro vídeo. Dessa forma, os motociclistas podem minimizar as chances de desenvolver o síndrome do túnel do carpo. Em todo caso, é importante destacar que o tratamento e a prevenção do síndrome do túnel do carpo devem ser feitos com orientação médica, certo? Orientação médica, não é chegar e fazer por a vossa autorrecriação, caso já vos tenha sido diagnosticado. E caso apresente sintomas, é recomendado procurar um médico especialista, neste caso será um fisiatra. Quais os exercícios recomendados para motociclistas para reduzir o síndrome do túnel do carpo? Existem alguns exercícios que os motociclistas podem fazer antes ou depois da pilotagem para reduzir o desenvolvimento do síndrome do túnel do carpo. O primeiro deles, o alongamento dos dedos e punhos. Não vou fazer agora, mas vou juntar aqui umas imagens para depois vocês verem como é que é. Porque lá está, esta condição não é favorável a... Alongamento dos dedos e punhos. Estenda o seu braço na frente do corpo e abra as mãos largamente. Aquele exercício que é assim. E faça movimentos regulares com os punhos e dedos. Primeiro para fora e depois para dentro. Os exercícios de flexão e extensão dos dedos. Exercícios de extensão e flexão dos dedos. Estenda os dedos na frente do corpo e faça o movimento de abrir e fechar a mão, como se estivesse agarrando uma bola imaginária, ou seja, assim. Repita o movimento várias vezes. Terceiro, alongamento da palma da mão e punhos. Estenda o braço na frente do corpo e coloca as palmas das mãos juntas, como se estivesse fazendo uma prece. Em seguida, abaixe as mãos para alongar a parte inferior dos punhos. Segura a posição por cerca de 10 segundos e repita o movimento várias vezes. 4. Rotação dos punhos. Estenda os braços e faça movimentos circulares com os punhos. Primeiro em uma direção e depois noutra. Esses exercícios ajudam a estimular a circulação sanguínea, a manter a flexibilidade e a reduzir a tensão dos músculos e nervos dos punhos e dedos, ajudando a prevenir a síndrome do túnel do carpo. É importante que os exercícios sejam realizados com moderação e que não causem desconforto ou dor no punho ou nas mãos. E agora vou-vos contar a minha história pessoal com a inflamação do túnel do carpo. Há uns anos atrás, eu tenho um grupo de amigos que fizemos uma viagem grande de bicicleta. Estamos a falar uma coisa de... ia dar ali perto dos 300 e qualquer coisa quilómetros, que era sair de Lisboa, ir a Fátima e voltar de bicicleta. Só que, para lá, a viagem correu bem. Claro, a bicicleta estava mal afinada, mal ajustada para mim. E eu fui andando, claro, ia tirando as mãos da manete esquerda, que era a manete, aliás, da manete direita, que era a mão que me causava a inflamação do túnel do carpo. E eu fiquei sem sensibilidade em 2 dedos. No dedo mindinho e no médio. E o que é que aconteceu? Chegados a Fátima, depois lá de ir acender uma velinha e tal, a tentar calçar uma luva em andamento e com os sapatos presos na bicicleta, caí da bicicleta abaixo e magoei o pulso. As dores que eu não vos digo. Ainda consegui fazer o trajeto de Fátima até sensivelmente a Leiria. De Fátima até Almeirim. Até que já não aguentava com dores e ia parar em Vila Franca. Não era em Vila Franca, era em Alverca. Mas pronto, era um ponto de encontro, seria o ponto final, era em Alverca. E então, cheguei a uma altura que já não aguentava com dores. Não aguentava com dores, perdi a sensibilidade por completo, não conseguia passar mudanças na bicicleta, porque era uma bicicleta de estrada e a posição de condução é esta. Com a mão encaixada na manete em cima e o manipulo das mudanças está por trás da manete do travão. O que é que acaba por me suceder? Foi tão simples como isto. As dores foram de tal forma grandes que eu não consegui, tive que parar e tive que pedir à minha ex-mulher para me ir buscar. Na altura estava casado, hoje em dia as coisas são diferentes. E então
tive que pedir a chamada de assistência em viagem, que é aquilo que nenhum ciclista gosta. É o carro de apoio. E o carro de apoio estava a 2 horas de distância. Mas foi-me lá buscar. Foi-me lá buscar, trouxe-me para casa, ainda fui ao hospital, pronto, fiquei logo imobilizado por causa do punho e tive uma semana de atestado médico porque não podia conduzir. Aquele movimento de meter a mão na caixa, esqueça. Nada, não dava. Tentei um dia, mas não conseguia. E então, a partir daí para cá, em grandes viagens, quando faço grandes viagens, tenho sempre tendência para parar ou então ir tirando as mãos do guiador da moto, ir sacudindo os dedos e tal, ginasticar, que é para minimizar. Quando paro 2 em 2 horas, ou de hora e meia, dependendo muito da forma como eu estou, né? Paro, também faço os exercícios da cervical. Quando eu falei na ergonomia da moto estar devidamente ajustada para nós, tem a ver apenas com uma única razão. Nós podemos ser grandes ou pequenos para a moto, ou a moto ser grande ou pequena para nós. É mesmo assim. No meu caso, quando isto me aconteceu, a bicicleta estava mal ajustada. O quadro era grande demais para mim. Até que depois fui fazer uma coisa que se chama um bike fit, que é o ajuste da bicicleta, ou seja, tiram-nos medidas ao corpo, tiram medidas à bicicleta e acertam as medidas todas do nosso corpo, desde a ponta dos sapatos até ao posicionamento das mãos e da colocação do guiador. Quer seja para BTT, quer seja para a estrada. Tudo isto se faz. E então, depois da bicicleta toda acertada, eu posso-vos dizer que nunca mais tive uma dor. Fosse na cervical, fosse num joelho, fosse num cotovelo, fosse nas mãos. Nunca mais tive dores. Foi um trabalhinho bem feito, ficou muito bem feito. E digo-vos, nunca mais tive dores. Tanto é que essas medidas permanecem até hoje nas minhas bicicletas. E é assim. Quando eu falo em relação às motas, por exemplo, no caso da minha moto, a minha moto tem uns raios, tem o guiador, se eu me puser em pé, ele está abaixo. No caso da CB500X 2020 para a frente, já não. Ela está ligeiramente levantada. Foi uma situação que foi corrigida. Embora eu me encaixe perfeitamente na moto, o único senão que eu acho que a minha moto tem face ao resto, às demais, né, às irmãs que saíram posteriormente, é exatamente a altura do guiador. Porque o posicionamento, o guiador da CB500X 2019 para a frente está ligeiramente mais subido e é ligeiramente mais largo e recuado. Na minha, não. Na minha está normal e está abaixo. Precisa ali de levar uns risers para eu, um dia destes, ter ali a moto mesmo ao ponto. Quando eu digo que vocês podem ser pequenos para a moto, ou seja, terem uma moto grande e vocês serem pequenos de braços, por exemplo, a posição de levar os braços muito esticados e caírem ligeiramente sobre o depósito. Lá está. É uma situação que pode ajudar a desenvolver o síndrome do túnel do carpo. Puxando, ou seja, metendo uns risers que façam um backdrop, ou que façam recuar atrás ligeiramente o guiador, ou até mesmo a inclinação do próprio guiador. Às vezes é uma questão de inclinação do guiador, afinação. Fazê-lo chegar um bocadinho mais atrás por vezes, isso ajuda a corrigir e a não vir a ter dores derivadas da inflamação do túnel do carpo. Outra coisa, nas cervicais, aí já é uma coisa um bocado mais difícil de resolver. Porquê? Porque não há maneira de vocês afinarem a moto em altura. Bem, em altura há, pode haver o nivelamento, ou seja, o rebaixamento por bielas, o descasque do próprio banco, do próprio assento e ficarem ligeiramente mais confortáveis na moto. Vale o que vale. A minha experiência de 20 anos, e lá está, isto não está tudo fresco, né? Porque já foi há muitos anos que eu estive ligado à área da emergência médica, apanhávamos muitas situações destas em situações de competição de estrada. Tipo, voltar a Portugal, provas de cicloturismo, pessoal que, por exemplo, tem as bicicletas mal... Se bem que na volta a Portugal isso não acontece tanto, porque o pessoal, eles fazem os bike fits, todas as bicicletas são preparadas, ou seja, cada 3 ou 4 bicicletas que cada corredor tem está com as medidas dele. Portanto, não há uma bicicleta para o fulano A que dá para o fulano B e que dá para o fulano C. Não. Para isso eles tinham que ter quase todas as mesmas medidas. Tinha que ser tipo formato padrão e aí sim. Mas não, cada um tem as suas medidas e então as bicicletas são todas afinadas de forma diferente para cada corredor. No caso das competições amadoras ou das provas amadoras ou dos passeios cicloturistas, isso já não acontece. Por norma, a malta desleixa-se e um bike fit não é um trabalho que seja barato. Embora não seja barato, eu recomendo vivamente por uma razão muito simples.
ajuda a minimizar maleitas ou mazelas futuras, como é o caso da inflamação aqui do nervo da cervical, o túnel do carpo, os tendões dos joelhos, os tendões da própria articulação do pé, do tornozelo, todas essas... A bicicleta estando bem afinada ajuda a minimizar todas essas situações. O pessoal que leva aquilo para brincadeira, por norma não faz. Um bike fit na altura custava 80 ou 90 euros e era caro. Era caro, porque aquilo era uma sessão de 1 hora. Estamos a falar 80, 90 euros por bicicleta. Não estamos a falar por 2 bicicletas ou por 3 bicicletas. Era por bicicleta. Portanto, meus amigos, este é o vídeo que me apraz fazer e tem a ver com a situação que o José Zito relatou no vídeo, num vídeo que se queixava de dormência nas mãos. Hoje em dia, as motas estão muito mais evoluídas e que evitam muito a dormência das mãos. Tem a ver exatamente com elas terem uma coisa que se chama cruise control. Nas motas de melhor, motas mais premium, né? Que não é o caso da minha, haver a situação de terem cruise control evita muito esta situação das inflamações do túnel do carpo. É uma coisa que é fácil de resolver, é fácil de tratar, basta que não deixem chegar ao limite de estarem já numa situação de invalidade, que vos leve a não ter maneira a não ser por recurso a médico, fisiatra. São pequenos exercícios, é uma coisa que é simples de se fazer. Acho que vale a pena terem isso em consideração. Lembrem-se, grandes viagens, parar de hora e meia, ou 2 em 2 horas para dar descanso ao corpo, para fazerem os alongamentos, para esticarem os braços, os punhos, os dedos, toda aquela panóplia de exercícios que vos vai aliviar as dores. Porque vocês chegarem, por exemplo, imaginem, fazer uma tirada direta de 400 ou 500 km. Vocês chegam ao fim, até para saírem de cima da moto, estamos todos lixados. E já vai ser difícil. Portanto, meus amigos, este é o conselho que vos dou. Parem, quando forem fazer grandes viagens, parem de vez em quando, para descansar, para esticar o esqueleto, como a gente vulgarmente diz, e para beberem um cafezinho, que é para se manterem alerta na estrada. Está bem? Grande abraço do vosso amigo Solo Rider. Boas curvas sempre em segurança e até ao próximo vídeo, tá?